Carlos Cereto. O que você destaca desta rodada do Campeonato Paulista, meu caro Carlos Cereto? É isso, daqui a pouco Lito Cavalcante já está por aqui, vai contar tudo sobre a Fórmula 1. É o seguinte, mais um clássico sonolento no Campeonato Paulista, 0 de novo. É o terceiro 0-0 em clássicos do futebol paulista esse ano. Ó, deu 0-0 entre Palmeiras e Santos, deu 0-0 entre Palmeiras e São Paulo, deu 0-0 entre Corinthians e Santos. O quarto empate, porque deu 1-1 Corinthians e Palmeiras. Só Santos e São Paulo que foi um clássico um pouco melhor, porque o Santos venceu o São Paulo na Vila Belmiro. Mais um clássico para ser esquecido, é o que está dando aqui o estado de São Paulo. Até que foi um clássico movimentado, mas um clássico sem gols, é sempre um clássico sem graça, se esperava muito mais de Palmeiras e Santos ontem no Pacaembu. E para fechar, a gente vai ver aqui os melhores momentos. 13 mil pessoas só no Pacaembu, hein? Público bem abaixo do esperado. De novo, o público decepciona em clássicos no futebol paulista. O Palmeiras, como a gente vê pelos melhores momentos, ele teve mais volume de jogo, né? O Palmeiras, ele jogou mais do que o Santos. Jogou mais futebol do que o Santos. Só que o curioso é o seguinte, o Santos teve mais chances agudas de gol, né? Teve mais chances, teve mais perto de vencer o jogo pelas oportunidades criadas. Poucas oportunidades criadas, mas as que apareceram, as que surgiram para o Santos foram mais perigosas, como essa do Cícero, uma cabeçada queima-roupa e a defesa importante do Fernando Praz, que faria outra defesa importante no segundo tempo depois do chute do Giva. Então a gente percebe que apesar do volume de jogo do Palmeiras, o Palmeiras teve mais posse de bola, teve mais tempo a bola, o Santos criou mais chances perigosas de gol. E a gente viu de novo a defesa do Fernando Praz. Foi um clássico esvaziado também dentro de campo, porque o Palmeiras teve muitos desfalques, o Valdívia, o Henrique, o Wilson, o Kleber, todos machucados. O Santos não teve o Neymar e o Montijo, o Neymar na seleção brasileira, o Montijo na seleção da Argentina, e aí terminou no 0-0. Mais um clássico de 0-0 no Campeonato Paulista, e aí decepciona. É um público abaixo, um público apenas de 13 mil pessoas no Pacaembu, o quarto empate em clássicos e o terceiro 0-0 em clássicos. Alguma coisa acontece no futebol de São Paulo, André Rizek. Pois é, Cereto, começamos o programa aqui tratando de temas mais pesados. Vamos tentar ver o lado positivo das coisas. O Palmeiras jogou 3 clássicos, né? Empatou 2-2. Empatou os 3. Empatou 2-2 com o Corinthians, empatou 0-0 com o São Paulo e empatou ontem com o Santos. Para nós, comentaristas, que víamos o Palmeiras como o time mais fraco do Campeonato Paulista, será que não é um alento o fato de ele não ter perdido para seus rivais, Lédio? Um empate, no atual momento, não é ruim para o Palmeiras. O Palmeiras está conseguindo fazer jogos de igual para igual com seus principais adversários, com um time inferior a eles, entendeu? Então eu acho que a questão do empate não é ruim para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras é um time que está se dedicando muito, jogou melhor que o Santos. Ele, com as limitações que ele tem, ele está fazendo um início de campanha bastante razoável, com as limitações que o elenco tem, não um início de campanha do tamanho do Palmeiras, do tamanho que o elenco do Palmeiras oferece. O Santos ontem não tinha Neymar e Montijo, também tem uma desculpa. 2 jogadores cedidos à seleção brasileira e argentina, isso tudo vai somando, isso tudo vai tirando o peso do jogo, a qualidade técnica. Então acaba levando a isso. Não é uma desculpa absoluta, mas atrapalha muito, né? Atrapalha, não é a mesma coisa. Se o Santos estivesse com Neymar e Montijo, a chance de sair um gol seria muito maior. E pelo regulamento do Campeonato Paulista, no qual você disputa 19 rodadas para decidir os 8 classificados, a gente vai plugar a classificação do Campeonato Paulista para vocês darem uma olhada. Nesse momento, é praticamente certo que todos os times grandes estarão classificados. Então, como o jogo não vale para efeito de classificação, será que os clássicos não se tornam burocráticos também? O que leva essa burocracia dos clássicos é o regulamento do campeonato. Até porque o Corinthians está pouco se importando com o campeonato. O Corinthians só pensa na Libertadores. E o São Paulo também, apesar de estar na liderança. Então, uma coisa leva a outra. Olha, São Paulo, Ponte Preta, Santos, Mojimirim, Botafogo, Corinthians e Palmeiras até o 7º lugar parecem todos, pela pontuação e pelo futebol que vem mostrando, todos garantidos na próxima fase. Aí você tem o 8º Olinense, que está disputando essa vaga com o Penapolense, com o Oeste, faltam 5 rodadas, com o Bragantino. Paulista também tem chance, embora tenha perdido ontem. Aí vem São Bernardo, 15 de Piracicaba, Ituano, Mirassol e na zona do rebaixamento, São Caetano, Atlético, Sorocaba, Guarani e União Barbarense. André. Fala, Cereto.
Não, só duas rápidas informações. Primeiro, em relação ao público, né? O público ontem oficial de 11.912, 13 mil o público total, o público pagante 11.912. São Paulo e Palmeiras haviam registrado um público de 18 mil pessoas. Santos e Corinthians, 17 mil pessoas. Santos e São Paulo, 14 mil pessoas. O maior público em clássico até agora no Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras, 36 mil pessoas. E só para registrar que ontem pintou o Adriano no Palmeiras. E aí explica-se, segundo o presidente do Palmeiras, que inclusive, o Paulo Nobre, que está chefiando a delegação da seleção brasileira nos amistosos internacionais, o Paulo Nobre disse que o Adriano procurou o Palmeiras, isso no início do ano. O Adriano pessoalmente ligou para o José Carlos Brunório, isso versão do Palmeiras, se oferecendo para jogar no Palmeiras. E o Palmeiras disse o seguinte: se o Adriano estiver bem fisicamente, se estiver recuperado, se estiver a fim de jogo, mas desde que ele, Adriano, procure o condicionamento físico, procure estar bem fisicamente, aí sim o Palmeiras conversa com o Adriano. Então existe essa possibilidade, foi confirmada ontem pelo Gilson Kleina, técnico do Palmeiras. Segundo o Palmeiras, foi o Adriano que no início do ano se ofereceu para jogar com a camisa do Palmeiras. Claro, a gente está um pouco azedo aqui, eu confesso que eu não consigo falar com o Adriano com otimismo, então eu quero te ouvir. Olha, eu acho que você talvez mais azeda que você. Eu acho surreal que um clube ainda acredite. Se fosse o Palmeiras ou qualquer outro, eu não sei, eu não acredito mais no Adriano. Eu acho que tem um ano que ele não joga, mas isso se a gente considerar jogar e entrar em campo. Exatamente, se a gente entrar em campo. Porque que ele não joga tem, 3 anos. Então, assim, se tem 3 anos que o Adriano não mostra que ele quer voltar, que ele tem como se recuperar, eu não acredito. Eu acho que talvez a única pessoa que possa acreditar ainda seja ele, porque é a única pessoa que tem como provar isso. E eu não acredito. Se eu fosse Palmeiras ou qualquer outro time, não sei, eu não abria as portas do meu clube pro Adriano, não. Infelizmente.